Olá, amados irmãos, querida Igreja Viva, líderes de célula, homens e mulheres de Deus, povo querido e abençoado. Que prazer poder estar aqui com vocês, mais um Celulão Mais, onde nós vamos conversar hoje sobre um tema tão precioso. Nosso tema hoje é orando a palavra. Como podemos pegar o texto sagrado, a Bíblia Sagrada, e ao abri-la, fazer desse texto as nossas palavras de súplica, de clamor, de gratidão, de adoração ao nosso Deus. E estará conosco daqui a pouquinho o Dr. Mark Johnson, missionário americano da Junta de Richmond, aqui no Brasil há muitos anos. Ele vai contar um pouquinho também da sua trajetória como missionário no Brasil. Eu tenho certeza que vai ser uma noite extraordinária. Eu não sei como você está, meu querido, minha querida, nesse tempo de pandemia, de lutas, mas eu quero dizer para você, não fique sozinho. Se você passar por alguma dificuldade, lembre-se, fale conosco no WhatsApp PIB Viva Apoio. A Viva é uma igreja que ama você. Você faz parte dessa família. Chame seus amigos, seus familiares para caminharem conosco nessa jornada. Eu tenho certeza que o Senhor vai nos abençoar cada dia mais. Como vamos falar de oração, eu quero começar com um tempo de oração, de intercessão. Eu vou colocar uma canção linda que fala sobre como é precioso nós estarmos em oração, falando com o nosso Deus. Esteja atento, vamos preparar o nosso coração com esta canção. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem de alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus.
Aleluia. A igreja brasileira representada nesse coro, a igreja mundial, se une para orar e clamar: sara, Senhor, esta terra, sara, Senhor, esta nação, traz paz, traz perdão, que os corações aflitos se inclinem para o nosso Deus. Vamos aproveitar e orar nesse momento, queridos. Vamos interceder mais uma vez pela nossa nação, pelas nossas igrejas, pelas nossas famílias. Passamos de 300 mil mortes. Estava conversando com alguns amigos, se nós pensarmos que cada pessoa dessa no Brasil tem cerca de 10 pessoas ao seu redor, nós estamos falando de 3 milhões de pessoas enlutadas. É algo assustador, tanto sofrimento, tanta lágrima sendo derramada. Mas o nosso Deus, ele traz paz. No meio ao caos, em meio à tempestade, em meio ao deserto, ele se faz presente. E é isso que nós queremos pedir a ele nesta noite, que ele se faça presente em nossas vidas, que ele fale profundamente ao nosso coração. Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso pastor. Bendito seja o teu nome. Grande é o Senhor em poder, em graça. E sabemos, Deus, que nada, absolutamente nada foge ao teu controle e ao teu senhorio. Por isso, Pai, em nome de Jesus, fala ao nosso coração nesta noite. Ensina-nos, ó Deus, a chegarmos mais perto de Ti pela oração, pela Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, a vivermos em total dependência da Tua palavra. Senhor, eu oro pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, pelas nossas igrejas. Ah, Senhor, quantas igrejas com dificuldade, quantos pastores feridos. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pelos enlutados no nosso Brasil. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia do mundo que chora nesse tempo. Que a Tua presença seja real e que o Senhor atraia essas pessoas a Ti. E que a Tua igreja seja mensageira de paz e que o perdão que vem de Ti alcance os corações. Ó Deus, eu lhe agradeço pela vida do Dr. Mark Johnson e a sua disponibilidade de estar conosco nesta programação. Que o Senhor use a sua vida para falar conosco nesta noite. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. O amor de Deus não tem limites, irmãos. Então, não duvide desse amor. Fique em paz, confie, cuide-se, mas confie e siga adiante, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Muito bem, deixa eu convidar aqui, chamar o nosso convidado, Dr. Mark Johnson. Tem algo muito importante que eu não falei do Dr. Mark Johnson, é que ele foi o meu orientador no mestrado, né? Então, se eu conseguir receber o meu diploma agora, há pouco tempo, eu mostrei para os irmãos numa das nossas lives, eu agradeço muito ao Dr. Mark Johnson. Seja bem-vindo, Dr. Mark Johnson. Obrigado, meu amigo. Está me ouvindo? Sim, perfeitamente. Boa noite, meus queridos irmãos. Que prazer que estamos juntos aqui. Prazer é nosso, pastor. Prazer é nosso. Muito bem, Dr. Mark Johnson. Nós vamos conversar sobre esse assunto tão bacana que é orando a palavra. Mas antes da gente entrar no assunto propriamente dito, conta um pouquinho para nós, todo mundo fica muito curioso, né? Conta um pouquinho para nós da sua trajetória. O que trouxe o senhor para o Brasil como missionário no Brasil? E há quanto tempo o senhor está aqui servindo a nossa gente? Bom, em termos de tempo, eu estou celebrando mais que 28 anos. Uau. Basicamente, dá para falar uma vida. É verdade. Eu tenho dedicado os melhores anos da minha vida aqui no Brasil. E o único arrependimento, meu querido pastor, é que eu não fiz mais e não posso fazer mais. Porque o tempo dedicado tem sido para mim a bênção. Eu fico profundamente agradecido aos batistas da Convenção Batista do Sul, que têm me apoiado durante estes anos,
e o privilégio de trabalhar não exclusivamente, mas quase exclusivamente com os batistas brasileiros. Eu digo não exclusivamente porque eu sempre estou aberto de trabalhar com outras pessoas, Graças mas a com mais Deus. do que 1 milhão dos batistas da Convenção Batista Brasileira, isso já é muita gente. Bastante gente. Bastante. Por uma pessoa, bastante. Mas tem sido um privilégio. O que nos trouxe para cá, bom, isso já é uma história em si. O que nos trouxe para cá foi a própria providência de Deus, a preparação de Deus na minha própria vida. A providência foi até uma viagem missionária do tempo curto aqui no Brasil, no estado de Espírito Santo. Isso me impactou profundamente. Em termos de preparação, Deus tem colocado em meu coração, em cima de tudo, o desejo de discipular, treinar e ensinar. E quando alguém sentir esse tipo de chamada, sem dúvida, não há local que faz comparação com uma nação do Brasil, onde Deus está fazendo um trabalho tão espetacular, tantas pessoas querendo receber esse tipo de apoio. Eu não posso imaginar um país melhor para investir a vida neste tipo de ministério do que o Brasil. Muito bom. Dr. Mark Jones, vamos então entrar no nosso tema dessa noite. Orando a palavra. Né? Explica um pouquinho para nós, doutor, como é que é isso? De onde vem esse movimento de orar a palavra? A palavra é justa e a resposta é simples. É uma das formas mais antigas que nós encontramos em toda a palavra de Deus. Nós temos na palavra de Deus, de fato, a liturgia inspirada e inerrante para cultuar Deus e expressar nossos sentimentos mais profundos. Um livro inteiro sobre isso é chamado Salmos. Verdade. Salmos. Então, a liturgia bíblica em que não há debate, não há argumento, não há um tipo de questionamento, se encontra na palavra de Deus. Os salmos foram inspirados, incluídos na palavra de Deus, para nos ensinar como ter um relacionamento com Deus, como se expressar nossos sentimentos dentro deste relacionamento. Então, isso é a fundação. O que nós podemos observar é, durante o decorrer da história da fé cristã, até antes da Grande Reforma, você vai ver o São Agostinho escrevendo comentários ricos sobre as riquezas espirituais dos Salmos. E quando chegar a Grande Reforma, basicamente a Grande Reforma, em termos de liturgia, a Grande Reforma destacou a importância que a liturgia seja dirigida pela autoridade da Palavra de Deus. E para os reformadores, os Salmos sempre eram até o meu pelo qual a liturgia evangélica deve ser conduzida. Este ponto é entendido e aplicado nas igrejas batistas. Estudando esta questão da liturgia entre os batistas já é interessante. Nem sei quantos alunos em que eu já provocou um ataque cardíaco quase, dizendo que, meus irmãos, antes do início do século XVIII, não houve nem cânticos numa igreja batista. Toda música foi baseada na palavra de Deus. E quando eu faço até a heresia principal e dizer que não houve nem instrumentos nas igrejas batistas até o século XIX, todo mundo, é impossível? Será que fosse assim? Então, só para a gente entender, doutor Marques, só para a gente entender, vamos lá.
Então, esse movimento ele é todo de uma liturgia a partir dos salmos, para que o culto seja feito pela leitura dos salmos, os salmos cantados. Essa era isso. Quando o senhor diz que não existiam os cânticos, é porque até o século XVIII cantava-se os salmos, não é isso? Sim. Cantava-se os próprios salmos. Até, se você puder anotar, foi o filho do Benjamin Keach que modificou as confissões batistas para permitir o uso dos cânticos. E aí o uso do cântico é quando as pessoas começam a escrever as próprias letras de adoração. Isso Entendi. foi o início da produção dos hinos evangélicos. Sim, sim. Até a igreja dos Spurgeon não tinha a música instrumental. Tudo foi a voz. A questão sempre foi o que é normativo para uma igreja neotestamentária e o que é simplesmente descritiva. Os argumentos são interessantes, se quiser, a gente pode conversar, mas só rapidamente. Não fica ali citando o Salmo 150 se o Novo Testamento não faz referência. É isso aí. Isso fosse o argumento dos batistas por mais do que 2 séculos e meio. É interessante, né? Se não tiver princípio normativo no Novo Testamento, então não pode ser considerado normativo. Bom, isso é só uma revisão. Claro, a gente está aqui tentando entender a história do movimento. Agora, a partir daí, claro, desenvolveu-se o hábito... Porque a minha própria participação é muito mais pessoal. Sim, muito claro. mais pessoal. Eu vou falar sobre isso. Ótimo. Não, quero sim, até porque eu acho que é importante que a gente entenda que a gente tem uma adoração que parte da nossa relação pessoal com Deus, mas nós temos um ponto de partida, né, pastor? Nós temos um ponto de partida. Não pode ser simplesmente o que vem da minha cabeça, né? Não pode ser simplesmente do que eu acho bom ou que eu acho bacana, porque pode ser, a gente até brinca aqui com a juventude da igreja, tem uma brincadeira entre eles que pode ser bacana, pode ser bonito, mas é bíblico, né? Essa é a pergunta. Quando a gente diz que deve ser baseado na fé, que a gente não está falando sobre a minha fé, mas a fé revelada na palavra de Deus. Porque mas eu tenho fé. Não. A fé revelada na palavra. Isso é o ponto da partida. Não a fé que eu vou declarar na minha própria experiência. Porque isso pode ser verdadeira, pode ser até uma fé enganada. Mas o que não vai dar nenhum engano é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa regra. Questão pessoal. Por que hoje em dia eu faço exclusivamente oração baseado na palavra de Deus? Eu e a minha esposa a gente tem costume de fazer isso quase diariamente. Já fizemos hoje de manhã, quase 45 minutos de oração, mais ou menos assim. Por quê? Porque, meu querido, eu estou aqui humildemente falando na presença do povo de Deus. Eu passei décadas em pecado. Sabe qual foi? Falta de oração. Uau! Falta de oração. Para mim, muita oração foi 5, 10, 15 minutos. E eu vou falar honestamente. Orando espontaneamente, eu passei por todas as palavras, repetindo a mesma coisa, depois de 10, 15 minutos, eu não tinha mais para falar com Deus. Eu não falei. Uma vida de oração queria dizer, muito fraca. Obrigado pela sua sinceridade conosco, pastor. E o que mudou? O que fez o senhor mudar essa perspectiva da oração? Bom, meu amigo, eu estou agora com 62, desculpa,
vou fazer 62 daqui a um mês. Alguns anos atrás, vamos dizer aproximadamente 4, 5 anos atrás, eu percebi, você sente jovem no coração, mas o corpo não mente, você não é mais jovem. Você é muito mais perto de entrar na presença de Cristo Jesus do que esperar para aquele dia ainda tão longe no futuro. Você queria entrar com sua vida espiritual nesta forma tão enfraquecida. Até você se sentir envergonhado com falta de oração, você sabe que não seja correto. Você sabe, mas só dizendo faça melhor. Não deu. Não deu. Só mais um discurso legalista não deu. Porque só dizendo faça mais, como eu posso fazer coisa que não posso fazer? Sim. Então, houve um processo muito envolvido na minha vida de discipulado. Deus me chamou para retornar às minhas raízes, porque antes de ser teólogo, antes de ser missiólogo, antes de trabalhar na área acadêmica, eu sempre tenho me dedicado ao discipulado. Mas eu vou falar honestamente, eu deixei algumas coisinhas ficar enferrujadas, não bem usadas na minha vida. E eu e a minha esposa, basicamente, nós nos dedicamos, Deus nos chamou para retornar à fundação, retornar ao básico. E para nós, o básico é a grande comissão, fazer discípulos. E para fazer discípulos, o discípulo faz certas coisas, de acordo com João capítulo 15. Habitar em Cristo Jesus, permanecer em Cristo Jesus. Como que eu vou permanecer em Cristo Jesus? Nós vamos permanecer em Cristo Jesus por meio das disciplinas espirituais. Teólogos vão chamar isso os meios de graça comum. Os meios de graça comum. Graça comum. Não é graça especial. Graça comum. Ou seja, os meios pelo qual Deus vai nos abençoar. E quais são estes meios? Oração, palavra, comunhão, serviço, evangélica, jejum. Coisas assim, coisas simples. Ninguém vai dizer, poxa, tem que ter uma revelação para chegar a uma compreensão tão profunda. Não, só leia a palavra. Observe a fé cristã. Pense sobre como que é que chegamos a 1 milhão dos batistas aqui no Brasil. O que aconteceu tão milagrosa? Coisa simples. Sim. Palavra, oração, evangelismo, discipulado. Então, eu retornei para o básico. E dentro do básico, eu fiz alguns estudos especiais na oração. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Pode falar. Sim. Não, eu queria só interromper, né? Porque o senhor está tocando num ponto que tem tudo a ver com o que me motivou a convidar o senhor para falar sobre Orando a Palavra. Porque essa visão do básico, porque eu vejo que às vezes nós temos a expectativa de coisas extraordinárias acontecendo, nós temos a expectativa de grandes coisas acontecendo. E claro, não vamos ser utópicos aqui, ou hipócritas, ou falsos. É claro que é lindo vermos coisas grandes e extraordinárias acontecendo. Mas as coisas grandes e extraordinárias, elas só vão acontecer se forem consequências de uma caminhada em coisas simples. Na vida cristã. A palavra-chave é consequência. Consequência, exatamente. Né? Eu não tenho como pular de onde eu estou hoje para uma realidade tão diferente se eu não fizer uma jornada, uma trajetória de crescimento espiritual, de discipulado, de amadurecimento, de leitura da palavra, de todo dia abrir a palavra, lê-la, meditar nela e estudar. E eu acho que o maior milagre da vida de qualquer cristão é resultado de milhares de decisões pequenas, todas feitas na mesma direção. Uau!
Bacana, bacana. Afirmação linda demais, doutor Mark. Bem, mas vamos falar então agora mais especificamente um pouquinho sobre orando a palavra. O senhor já deu a Sim. noção de toda essa liturgia a partir da Bíblia. Sim. E aí temos esse instrumento de orar a palavra. Como é que é isso, doutor Mark? Eu abro qualquer livro da Bíblia. Um pouquinho sobre a gente chegou a 5 anos atrás, nós fizemos, eu sei que sua igreja faz trabalho em células, eu e minha esposa fizemos uma célula 8 anos sem parar. 8 anos, isso não é pouco tempo, não. Não, sem não é, fazer nenhum descanso, sem fazer nenhum 8 anos. E Carolina não está aqui, mas eu vou falar houve centenas de pessoas que... É uma cidade, igual do Rio de Janeiro, uma cidade. Então, pessoas vai e vêm. Mas, quem sabe, centenas de pessoas passaram por aquele grupo. Houve aqueles altos e baixos, mas sempre 8, 9, 10, 12 pessoas, 8 anos. E nossa visão foi simples, é comunhão, claro, mas comunhão baseado em treinamento de qualidade, discipulado de qualidade. E nós, eu sou formado 3 vezes do Southern Baptist Theological Seminary, que é o maior seminário batista do mundo, o mais velho e o maior. Grande seminário. Um dos professores, o professor da espiritualidade bíblica, Dr. Don Whitney, escreveu um livro. O título no inglês era Orando a Bíblia. As pessoas que estão me ouvindo, se der para ler espanhol, pode pegar no espanhol, pode pegar no inglês. Infelizmente, não está traduzido em português. Mas o tema simples é: a Bíblia precisa ser nosso ponto de partida de oração. Porque senão, o Dr. Whitney falou isso, senão a tendência é que nós acabamos falando a mesma coisa. Eu pensei, ele está apontando a dedo diretamente na minha cara. É isso que eu estava fazendo. Isso foi o problema. A oração, eu estava falando a mesma coisa, porque simplesmente não tinha outras palavras. E a ideia principal do Dr. Whitney é, então, deixa a palavra de Deus encher sua boca como ponto de partida. Porque você não vai errar orando em cima das palavras inspiradas e deixa estas palavras dirigir as palavras que você vai falar baseado na palavra. Daqui a pouquinho a gente vai orar. Eu orei hoje de manhã para o Brasil. Nós estamos vivendo neste momento, pastor. Todas as pessoas que estão participando conosco sabem. Deixe-me falar a palavra mais pesada, quem sabe que eu tenho falado na minha vida. Eu vou falar com você, Lívia, e para todos. Que eu posso lembrar, esta semana é a semana pior na minha vida em testemunhar sofrimento humano. É verdade. Eu digo isso com um coração rachado. Isso é a pior semana. Eu nunca vi tanto sofrimento. Meu Lívio, você sabe, tantos amigos da gente, colegas de sala de aula que estão ali na beira da morte. Sim. Não é 1, não é 2, é 3, é 4, é 5, que eu conheço. Eu sou um homem. E eu conheço tantas pessoas que estão literalmente nessa situação. Como eu posso orar? Como eu posso expressar esses sentimentos? Eu tenho esses sentimentos. Meus irmãos que estão me ouvindo neste momento, nós temos esses sentimentos. Como nós vamos expressar isso ao Senhor? Eu ia sugerir que a gente usa as palavras inspiradas e inerentes da palavra de Deus
de expressar o dor e sofrimento do nosso coração. Não é simplesmente abrir a boca e deixa qualquer palavra sair de um coração pervertido e atingido pelo pecado. Não, não é deixar as emoções só fluir. Deixa a palavra de Deus disciplinar as palavras. Mas a palavra de Deus é rica. Quando eu estou aqui, quando estou aqui vendo este salmo que a gente vai enfatizar daqui a pouquinho, salva-me, ó Deus, porque Qual é o salmo, pastor? Qual é o salmo? 69. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado num profundo lamaçal que não dá pé. Meu querido Lívio, é isso que o povo brasileiro está sentindo agora. Eu tenho um livro que Deus diz: Johnson, tu não és a primeira pessoa para passar por isso. Eu não coloquei isso na palavra de Deus por acaso. Está aqui para você ser dirigido neste momento que estamos vivendo, pela palavra. Porque, meu querido Lívio, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, eu estou aqui para dizer que não há outra esperança diante a realidade que nós estamos vendo. Nós precisamos, como Davi, no Antigo Testamento. Lembra aquela ocasião, pastor Lívio, quando Davi estava ali lutando contra os inimigos de Israel, retornando para casa, e o inimigo entrou ali, ratou, sequestrou a sua esposa, e todo mundo estava querendo até apedrejar Davi. E o que a Bíblia diz? Davi se fortaleceu em seu Deus. Davi se fortaleceu em seu Deus. Meus irmãos em Cristo Jesus, agora eu digo com urgência, o povo de Deus precisa se fortalecer em seu Deus. Então, orando as Escrituras, pastor Lívio, eu digo isso com toda humildade. Eu tenho 2 doutorados e eu não tenho formação adequada para dar uma outra resposta, a não ser: vamos retornar para a palavra de Deus. Vamos retornar para a palavra de Deus. Precisamos demais. Vamos retornar para a palavra de Deus. Deixa a palavra de Deus expressar nossos sentimentos. Então, isso é o poder de orando a palavra de Deus. Então, pastor Lívio, todo dia eu faço o seguinte: eu vou ler um salmo para minha esposa, nós oramos juntos. Eu vou ler o salmo, depois disso eu vou sair você está aqui no meu escritório. Eu vou sair e pedir para a Carolina sentar comigo, a gente vai orar. Eu vou ler mais uma vez aquele salmo que já orei. E a gente vai Deus está falando comigo sobre isso aqui neste salmo. Em geral, pastor Lívio, eu ia recomendar, quem sabe, porque em geral eu não ia usar uma linguagem mais popular. Em geral, eu faço questão de usar até uma tradução mais precisa, mais pesada, Almeida. Mas, por este momento de oração, muitas vezes eu vou pegar a nova linguagem de hoje. Só para sentir na alma a forma mais por perto de se expressar. Agora, deixa eu perguntar uma coisa ao senhor, pastor, até para que todos entendam. Isso só dá para fazer com um livro de salmos? Não. Dá para fazer com qualquer parte da palavra de Deus que fale com o seu coração. Então, o ideal é que a pessoa desenvolva uma vida devocional de ler a palavra, e no que ela ler, ela trabalha a oração em cima dessa leitura. Isso já seria muito bom. Eu ia dizer que uma regra, eu faço isso. Eu não vou dizer que segue essa regra porque eu faço, mas eu vou dizer o que eu faço. Eu sou pastor, eu sou pregador, professor. Eu creio que, para mim, o mínimo que Deus queria para mim fazer é fazer a leitura da palavra de Deus uma vez por ano, capa a capa, Gênesis até mapas, né? Sim. Então eu faço uma leitura uma vez por ano, tudo. 2 vezes por ano
eu vou ler os Salmos e o livro de Provérbios. Então, eu vou ler toda a Bíblia uma vez, e Salmos e Provérbios eu vou ler 2 vezes. Então, alguém que está no ministério, ou querendo entrar no ministério, eu vou dizer que isso seja o mínimo de leitura para ter uma vida razoavelmente saudável. E eu vou dizer ao pastor Lívio, quando eu penso sobre os momentos mais baixos da minha vida espiritual, a leitura também da palavra de Deus foi mais baixa. Sim. Então, deixa sua leitura da palavra de Deus aumentar. Concordo plenamente com o Por senhor. natureza, a sua vida espiritual vai melhorar. Concordo plenamente com o senhor. Doutor Mark, vamos dar um exemplo para nós. Ora o Salmo 69, pode ser, para a gente Não, conhecer? sem dúvida. Deixa eu só virar aqui. A luz está brilhando meio forte aqui. Deixa eu só colocar aqui. Opa. Eu vou colocar aqui. Então, gente, deixa eu só fazer uma leitura para vocês. Depois disso, é uma honra. Eu queria orar, porque o povo de Deus, o pastor Lívio, ele sabe, nós temos amigos de sala de aula que estão em situações críticas. Provavelmente, pessoas que estão me ouvindo neste momento, tem pessoas que estão numa situação crítica. E a situação é tão pesada, pastor Lívio, só citando platitudes, meu amigo, não dá. Aquele discurso popular do movimento evangélico, meu querido amigo, isso não dá diante desse desafio. Todo mundo fala sobre... todo mundo está querendo fazer discurso sobre igreja pós-pandemia. Eu não fico muito interessado nesse discurso, pastor Lívio. A minha preocupação... A igreja na pandemia, doutor. Pois é. A minha preocupação aqui no Brasil é a teologia pós-pandemia. Eu queria ouvir mais pastores falando sobre isso, e eu vou dizer agora mesmo, meus queridos amigos, temos muita coisa na teologia popular aqui no Brasil que precisa mudar e retornar para a palavra de Deus. Neste momento, como eu já orei em várias ocasiões como seu pastor, eu vou orar com vocês, mas eu vou dizer antes de orar, nós precisamos do Deus da Bíblia. Amém. Qualquer outro Deus não dá. Aquele Deus que a teologia popular vai citar. Cadê este Deus? O povo de Deus está sofrendo. Cadê este Deus? Este Deus não existe. O único Deus que existe é o Deus da palavra de Deus, o soberano, o sábio e o misericordioso. Ele existe. Amém. E seu Deus precisa ser este Deus, não o Deus da teologia popular, o Deus da Bíblia. Então, para mim, vamos retornar, porque é o Deus da Bíblia, o soberano, o sábio, o misericordioso, que nos deu estas palavras. Então, vamos juntar os corações. Eu vou fazer a leitura da palavra de Deus, depois disso, eu vou orar como povo de Deus. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado num profundo lamaçal que não dá pé. Entrei em águas profundas e eu estou sendo arrastado pela correnteza. Eu estou cansado de clamar e a minha garganta secou, os meus olhos esmorecem de tanto esperar por meu Deus. Continuando nossa leitura aqui. Tu, ó Deus, bem conheces, versículo 5, a minha insensatez, as minhas culpas não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Deus dos exércitos, nem por minha causa sofrem vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Versículo 13. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti em tempo
favorável à minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer. Livra-me do lamaçal, para que eu não me afunde, que eu seja salvo dos que me odeiam das profundezas das águas. Não deixes que a corrente das águas me arraste, nem que a profunda do abismo me engula, nem que se feche sobre mim a boca do poço. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volte-te para mim segundo a riqueza das tuas misericórdias, e não escondas o rosto ao teu servo, pois estou angustiada. Responde-me depressa. Aproxime-te da minha alma e redime-a. Baseado nessa leitura, vamos orar. Amém. Querido Deus, nossas palavras querem ser baseado em teu coração. E teu coração está expresso aqui na palavra de Deus. Ó Deus, salva-nos. Salva-nos, Deus. Há quanto tempo, Senhor, o povo brasileiro está sofrendo, norte até sul, leste até oeste. Números incompreensíveis de pessoas estão morrendo. Salva-nos, ó Deus. Salva-nos. Porque literalmente o povo brasileiro, incluindo o povo de Deus que neste país, sentimos que as águas estão até subindo até a pescoço, até a alma, ó Deus. Sentimos até o medo que nós vamos passar para baixo estas águas, que nós seremos até levados por estas circunstâncias, que não há nenhuma teologia popular que tem voz, que tem cara, para falar a respeito daquele que teu povo está passando neste momento. E por causa disso, nós não oramos com a sabedoria do ser humano, ou de alguém que se declara apóstolo, ou alguém que se declara revelação especial. Nós oramos neste momento, ó Deus, todas estas coisas estão caindo no chão. Olha aqui nosso sofrimento, ó Deus. Estamos orando em cima da tua palavra. A única pedra firme que nós temos. O povo brasileiro está passando por essas águas profundas. Estamos cansados, Deus. Neste momento, sabemos que há pessoas, até crentes, até batistas, que estão prestes a cair no abismo de desespero. Tenha misericórdia de nós. Momentos, experiências que não dá para a gente nem entender, ninguém estava antecipando isso, Deus. E agora estamos sendo apertos com uma pressão tão forte a Deus. E há pessoas que estão sentindo que está chegando até o limite a Deus. Nós te agradecemos, Deus, neste momento, que tua palavra diz, isso não é a primeira vez que o povo de Deus tem passado por isso. Nós oramos para aquelas pessoas, até pessoas aqui, nesta comunidade cristã, muitos que estão sentindo a pressão, Deus. Não deixe teu povo cair em desespero, Deus. Não deixa. Fortalece o testemunho dos teus servos. Momentos assim, como eu falei com meu querido pastor Lívio, eu tenho reconhecido o meu pecado, Deus. Eu tenho reconhecido. Eu estou envergonhado sobre essa falta de oração, brincando com a vida de um discípulo que o Senhor merece 100%, 100% do meu amor, 100% do meu esforço, 100% da minha vida. E neste momento de pandemia, ó Deus,
Tem um monte de coisa que a gente não dá para entender. Um monte de coisa. Quem sabe quase tudo a gente não dá para entender. Mas pelo menos dá para me entender, ó Deus, como o teu povo está dizendo aqui na tua palavra, ó Deus, meus pecados são óbvios. Tu conheces as minhas necessidades, as minhas culpas não são ocultas. Pelo menos não deixe a gente perder o momento de se humilhar diante do nosso Deus. Amém. E confessar nossos pecados. E nos humilhar humildemente dizendo, ó Deus, nossa esperança está só em Ti. Como Amém. nós oramos neste momento, como a palavra de Deus nos ensina, que o testemunho do Teu povo seja fiel neste momento. Que não haja motivo para o mundo olhar para nós e dizer que até o povo de Deus já perdeu a esperança. Até o povo de Deus está sem direção. Até o povo de Deus está questionando o seu Deus. Oh, Isso é a hora, Deus, baseado na tua palavra, como o salmista falou, não deixa o povo de Deus seja envergonhado por causa de mim. Isso é, neste momento, oramos para cada membro dessa igreja, que cada um seja um testemunho de fidelidade a Cristo Jesus. Ó Deus, baseado na tua palavra, nós... Aquele versículo 13. Quanto a mim, Senhor, faço-te o tempo favorável à minha oração. amém. É isso que estamos pedindo, Deus. A gente não está exigindo nada, a gente não merece nada. Nós estamos pleiteando na misericórdia do nosso Salvador Cristo Jesus. Quanto a mim, Senhor, faço a Ti a minha oração. Nós estamos orando. Nós não estamos perdendo a esperança. A nossa oração está sentindo a angústia, o dor de um coração rachado. Nós estamos ali abrindo o coração, mas tudo que estamos dizendo está em fé, que é um Deus soberano, misericordioso e sábio dirigindo nossas circunstâncias. Amém. E que nós vamos dizer neste momento, há tantas pessoas precisando do apoio de um hospital, tantas pessoas que estão ali no hospital, falta de acesso. Ó Deus, abre espaço, condições de receber e tratar tantas pessoas necessitando. E para as pessoas que estão entrando nos pontos mais difíceis desta pandemia, como o salmista, eu tenho só uma coisa para me dizer: não deixes que a corrente das águas me arraste. Ó Deus, esteja protegendo estas vidas preciosas. Ó Deus, nós estamos pedindo, porque a palavra de Deus diz que nós tenhamos a liberdade de pedir. Estamos pedindo, Deus, baseado na tua palavra. Não deixa a corrente levar outras vidas preciosas. Ó Deus, para misericórdia nós estamos clamando. Ó Deus, responde aos nossos orações. Amém. Pois tu és compassivo. Tua graça é a fundação de tudo. Volte para nós de acordo com as tuas misericórdias, com tuas riquezas. Ó Deus, neste momento, em cima de tudo, não escondas o teu rosto do teu povo. Teu povo precisa sentir a tua presença. Eu preciso sentir a tua presença. Amém. Eu preciso sentir que tu estás por perto de mim, que tu estás por perto do Lívio, que tu estás por perto desta igreja. Cada membro dessa igreja está precisando a certeza que, enquanto andar pela vale da sombra da morte, que tu estás conosco. Deus, podemos enfrentar tudo. Podemos enfrentar sofrimento, podemos enfrentar doença, podemos enfrentar dificuldades, mas não podemos enfrentar desespero.
A Amém. única solução ao desespero é tua presença conosco, sabendo que essas circunstâncias não estão fora de controle, que tu tens propósitos que não dá para a gente entender. Quem sabe este lado de glória não entenderemos, mas tu sabes. E em cima de tudo, daqui a alguns dias nós vamos celebrar a Páscoa, o dia da ressurreição. Ali no cruz do Calvário foi fechado para sempre, sim ou não, Deus nos ama. E a resposta é sim, Deus nos ama. Amém. Deus nos ama, porque nós temos a cruz de Cristo Jesus como a prova incontestável do teu amor. E nós pedimos para esta igreja que esta igreja esteja sentindo este amor, esta confiança no Deus da palavra de Deus, o soberano, o sábio, o misericordioso. E que ninguém sabe o que vai acontecer nos próximos dias. É verdade, Deus. Mas que esta igreja tenha a confiança que tu estás conosco. Amém, Senhor. Se tu estás conosco, de acordo com tua palavra, nós vamos andar com confiança. E como eu orei com meu querido amigo, pastor Lívio, algumas semanas atrás, antes de retornar para casa, que o ano 2021 seja o ano dos cânticos. Eu vou só encerrar aqui, porque tua palavra diz, versículo 30, louvarei com cânticos o nome de Deus, quero exaltá-lo com ações de graça. Sim, Senhor, isso é nossa oração. Amém. Porque as circunstâncias não dá para controlar, mas louvor e oração dá para fazer. Então, que a adoração seja ouvida entre o povo de Deus. Amém. Porque, apesar das circunstâncias, nosso Deus não muda. Ele é consistente. Ele ainda está em cima do trono e ele tem seus propósitos. Ele está conosco e a vontade dele seja feita na terra como está no céu. Está nossa oração oferecido e no nome do mediador Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, porque eu não tenho as palavras para expressar, mas o Espírito Santo sabe o coração do povo dele. E para a glória do Deus Pai, porque no meio desta situação, que não posso pensar numa situação pior, ainda pedimos que o nome do Senhor seja engrandecido por meio do povo dele aqui no Brasil. É isso que nós oramos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Uau! Que preciosidade, pastor. Que coisa preciosa. O senhor estava orando, pastor? Só para a gente esclarecer mais para as pessoas que estão acompanhando a gente e que as pessoas possam começar a desenvolver esse hábito. Me lembrou muito a oração de Neemias. Quando Neemias recebe a notícia da destruição de Jerusalém, e ele diz o texto que ele vai orar, e quando ele vai orar, ele começa a citar na oração dele partes da lei. Ele começa a citar promessas de Deus ao seu povo. Ele começa a citar coisas que Deus tinha garantido ao seu povo. Essa é a ideia do orando a palavra. Seria isso. Porque a palavra nos dá palavras para expressar os sentimentos do coração. Pastor Lívio, eu estou profundamente entristecido. Profundamente entristecido. Mas eu preciso orar. E muitas vezes eu não tenho palavras para expressar meus sentimentos.
Mas eu posso orar em cima da palavra de Deus e deixar estas palavras dirigir as minhas palavras e alinhar o meu coração como o coração de Deus. Porque tudo que nós lemos ali na palavra de Deus, isso é o coração de Deus. E a palavra de Deus, os salmos é o modelo. Mas toda a palavra de Deus tem conteúdo em que nós podemos orar e expressar diante do Senhor. E literalmente, quando nós lemos no livro de Colossenses, deixando a palavra de Deus habitar ricamente em nosso coração, o meio pelo qual podemos fazer isso é por meio de orar a palavra. É isso que eu sinto. Eu preciso mais da palavra de Deus na minha vida. E eu vou dizer, pelo menos, eu estou melhorando um pouquinho. Eu posso sentir que está melhorando. O senhor dizer que está melhorando um pouquinho, o senhor me deixa em apuros, porque se o senhor está melhorando um pouquinho, imagina eu, o quanto eu tenho que melhorar ainda, pastor. Misericórdia. Todos nós, meu querido amigo. Vamos. É verdade. Avivamento começa com os pastores, os presbíteros, se humilhando e dizendo: eu não estou amando meu Deus como ele merece. É verdade. Como ele merece. É verdade. Ele merece tudo, nem sempre dou tudo. Sem dúvida, se fosse o momento para os pastores, os presbíteros das igrejas evangélicas se humilhar, está na semana pior na história recente do Brasil. E logo na semana que nós vamos celebrar a Páscoa, né, pastor? Sim. Estamos na semana da Páscoa, semana da celebração da morte, do sacrifício de Cristo, da ressurreição. É tempo de anunciarmos que há uma viva esperança. Porque isso tem que ser nossa feito na ética, palavra. cristão, pastor Lívio, é uma ética simples, de acordo com a palavra de Deus. É fé, esperança e amor. A nossa fé, queria dizer aqui, não é meu sentimento de fé, é a fonte da fé, palavra. A esperança não queria dizer, que tal, seria interessante se fosse possível. Não. A esperança é a convicção que tudo que a palavra diz acontecerá. Tudo que a palavra diz acontece. Como? Não posso dizer isso. Ninguém pode dizer como. É só Deus que sabe como. Mas acontecerá, sem dúvida. Vai acontecer. A esperança queria dizer, sempre estou com um olho fixo no futuro. Já ter um ditado, ouvi a minha vida inteira, pastor Lívio. Aquele cara, ele pensa tanta coisa do céu que não tem valor aqui na terra. Meu amigo, faz favor de me apresentar esta pessoa pensando tanto sobre o céu. Eu nunca encontrei aquela pessoa. Já ouvi aquele ditado a vida inteira. Meu amigo, o problema é a gente não está pensando sobre o céu. A gente não está pensando sobre o reino vindouro. Precisamos pensar sobre o reino. Esperança. Com um olho fixo lá, outro olho aqui, dá para fazer até um bem aqui neste mundo. E amor. Amor um para o outro. Vamos, amar bem um ao outro nesses momentos. É tão pouca coisa. Mas o pastor Lívio, você sabe, uma coisa que Deus falou comigo. Eu vou encerrar a palavra aqui e deixar você encerrar. Mas uma coisa que nós fazemos cada quinta-feira, eu estou aqui em casa. Eu não vou desperdiçar este momento. Então, cada quinta-feira, oração e jejum. Oração e jejum. Mínimo que a gente pode fazer é orar uma ao outro. Lívio, ore para mim. Estou precisando. Ore para mim. Eu oro para ti com frequência. Vamos orar uma ao outro. Pela mensagem de oração, palavra de Deus, palavra de encorajamento. Deixa um recadinho ali. Meus irmãos, isso não é hora de entrar no desespero, mas como nós vamos experimentar a esperança que nós temos por meio do amor dos irmãos um ao outro. Então, vamos priorizar isso. Meu amigo, a esperança. Pode ainda ser difícil, mas há esperança. Mas para chegar lá, precisamos caminhar juntos, lado a lado, porque Deus está conosco
e sabe por onde estamos indo. Cidade celestial, nós vamos chegar. Não sei exatamente os altos e baixos que nós encontraremos, mas eu sei isso. Nós não encontramos aqueles altos e baixos sozinhos. Temos um a outro, principalmente temos um pastor que está conosco, o pastor da nossa alma. Pastor, eu vou deixar a palavra contigo. Qualquer outra coisa, estou aqui à sua disposição. Amém, amém. Glória a Deus. Bem, meus irmãos, eu acho que deu para entender o princípio que a gente já vem falando em outros momentos, que precisamos nos alimentar na palavra. Muitos irmãos já entenderam isso. Eu sei que muitos irmãos estão fazendo a leitura inteira da Bíblia, a devocional diária, porque nós precisamos disso. Nós precisamos que a palavra encha o nosso coração, encha a nossa mente, porque a boca fala do que o coração está cheio. E se nosso coração não estiver cheio dessa palavra, nós não vamos ter uma oração alinhada com essa palavra. E eu quero aproveitar e animar você. Nós temos desafiado a igreja para todos os dias, sozinho ou em família, tirarem um tempo de oração às 22 horas. Então, daqui a pouquinho, vai ser 22 horas, eu quero animar você a fazer o exercício de orar a palavra. Quem sabe você pode começar no Salmo 23, que é um salmo mais conhecido, mais fácil. Você pode fazer o exercício. Ah, Senhor, o Senhor é o meu pastor e eu quero declarar por fé que eu sei que nada me faltará. Amém. Eu quero viver nesta viva esperança. E aí você vai seguindo no Salmo 23, deixando o Senhor transbordar, o Espírito Santo de Deus no seu coração, transbordar essa palavra, para que você seja fortalecido no Senhor. Dr. Marcos Johnson, muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Uma honra. Obrigado, pastor Lívio, por esse convite. Eu espero que tão logo a gente passe essa fase e o Senhor possa vir aqui na Viva, falar ao nosso povo, pregar para nós. Seria uma honra. Vai ser um prazer ter o Senhor aqui conosco, viu, pastor? Seria uma honra. Amém. Meus irmãos, nós vamos finalizando aqui o nosso celulão mais de hoje. Um privilégio, um desafio, um chamado à palavra e à oração. Essas são as armas, os instrumentos poderosos que o Senhor colocou à nossa disposição. Querido, não negligencie isso. Gastamos tempo com tantas coisas, gastamos tempo no WhatsApp, tantas horas, no Instagram, no Facebook, assistindo séries na televisão, coisas que em alguns momentos podem até ser feitas, mas vamos diminuir isso e vamos separar tempo para a palavra e para a oração. Quero aproveitar a palavra do Dr. Marcos Johnson e deixar um desafio para você aqui. Pense num dia da semana que você possa separar para jejuar em família ou sozinho, e separar um tempo com mais consistência para colocar o seu coração diante de Deus. E que o Senhor nos abençoe. Eu faço jejum de só uma refeição. Sim. Só uma. Isso. Vou dedicar, em vez de almoçar, passar o almoço na oração. Excelente exemplo. Então, fica aí o desafio para todos nós. E que Deus nos abençoe. Uma noite de paz, uma noite de bênção. E nos vemos no nosso próximo celulão, se Deus assim permitir. Fica na paz, queridos. Tchau.